Turminha, voltei. Bom, como estava falando com vocês, essa segunda parte do conteúdo, essa parte eu não expliquei em sala de aula para vocês, mas já tinha postado aqueles links para vocês verem no YouTube e agora nós vamos ver juntos os movimentos da Terra e as suas consequências. Eu só queria que vocês entendessem que é importante vocês entenderem a questão de latitude e longitude, a questão que eu estava falando com vocês das coordenadas, porque alguns exercícios do teste vão ser baseados só nessa questão de vocês encontrarem, por exemplo, determinados pontos e darem as coordenadas. Automaticamente também pode ser que vocês tenham que encontrar as coordenadas e darem o valor delas. Então, na hora do exercício lá, como nós já fizemos em sala, eu vou mandar mais exercício lá pela Senec Digital, tá bom? Então, vamos dar sequência nesse conteúdo aqui, que ele também é importante. Só para prevenir vocês, esse conteúdo, essa segunda parte, ela tem um videozinho, mas esse vídeo, ele tem um som, eu vou tentar tirar o som para poder explicar para vocês o que eu quero. Mas caso eu não consiga, o som também é bom para que ele também é autoexplicativo. Então vamos lá. Bom, vocês sabem que o nosso planeta ele não é um organismo morto, né? Ele não está parado. O nosso planeta ele é um organismo vivo, está em constante modificação e além dessas modificações ele passa por 3 movimentos. Mas nós vamos estudar 2, que são os movimentos de rotação e de translação. Esses movimentos, eles têm total influência em algumas coisas que acontecem no nosso planeta. Por exemplo, a rotação ela é responsável pelo aparecimento dos dias e das noites. Em contrapartida, a translação, pessoal, ela já é responsável, por exemplo, pelas estações do ano. Então tem uma diferença legal aí. Como vocês já aprenderam lá quando vocês eram bem pequenininhos, a rotação, como denominação, é o quê? É o movimento que a Terra faz de girar em torno do seu próprio eixo. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas, ou seja, demora um dia inteiro para ela dar uma volta em torno do seu próprio eixo. É como se vocês pegassem um palito de churrasco, enfiassem numa bola de isopor, ou numa maçã, ou numa laranja, ou em qualquer coisa arredondada, mas passando pelo meio dessa coisa que vocês forem usar, e se vocês colocarem o dedo de vocês numa ponta e derem uma volta completa com essa coisa circular que vocês tiverem, esse movimento que vocês vão estar fazendo e voltando para o mesmo ponto inicial é o que nós chamamos de movimento de rotação. Já o movimento de translação, ele é um pouco diferente. Ao invés da Terra ficar girando como se estivesse parada e girando ao redor do seu próprio eixo, igual um carrossel, a translação já não é assim. A translação, ela acontece porque a Terra se movimenta ao redor do Sol. É como se tivesse, vamos pensar assim, vocês já viram uma pessoa domando um cavalo? Então pensem na pessoa como o Sol, central no caso, e pensem no cavalo como o planeta Terra, desconsiderando as dimensões, claro, né? Porque a Terra é muito menor do que o Sol. O cavalo girando ao redor do seu treinador é a Terra. E o cara que está dando treinamento para o cavalo é o Sol. Ou seja, esse movimento completo do cavalo, dele sair de uma ponta, fazer essa circunferência toda e chegar no mesmo ponto que ele saiu, claro que andando em círculo, é o movimento de translação. E ele dura um ano inteiro, tá, gente? Ou seja, na prova, quando eu perguntar o que é o movimento de translação, vocês vão colocar que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, não é em torno do seu próprio eixo. E ele dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. É por isso, pessoal,
que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto. Por quê? Essas horas e minutos que vão sendo desconsideradas, eles aproximam, por exemplo, 5 horas e 48 minutos, eles desconsideram durante 4 anos. Mas 6 vezes 4 não dá 24? Dá, não dá? Então, essas 6 horas que vão sendo deixadas de lado durante 4 anos, somadas ao final desses 4 anos, dá mais um dia. Por isso que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto. Por isso que a cada 4 anos nós temos 366 dias e não 365. Tudo bem? Então, para a prova de vocês vão ter que lembrar que a rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Ela dura aproximadamente 24 horas e é responsável pelo ciclo dos dias e das noites. Já a translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol e é um movimento que dura um ano, 365 dias, no caso do ano bissexto, a cada 4 anos, e é responsável pelas estações do ano. Tá? No caso, verão, outono, inverno, primavera. Tá certo? Bom, aí está o vídeo. Esse é o primeiro vídeo que fala sobre... Quer ver? Vou colocar aqui para vocês, ó. Vou pular aqui. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Isso mesmo, em torno do Sol, mas... Vocês estão vendo esse movimento. Esse movimento é um movimento de translação. Lembrando que o ponto amarelo aí é o Sol e a Terra aqui, ó. Nosso planeta está girando ao redor do Sol. Vocês vão ver que esse movimento, ele não é circular perfeito. Ele é uma elipse. Vocês vão ver, ó. Não em círculo, em elipse. E é agora, nos primeiros dias de janeiro, que passamos mais perto do Sol. Mas por que faz tanto frio? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol é desprezível. Há uma razão bem mais importante. A Terra gira obliquamente, ligeiramente inclinada. Seu eixo não é vertical, ele fica inclinado em sua órbita. Por isso, quando o hemisfério norte oscila na sombra, os dias ficam mais escuros. Mas, como a Terra é inclinada, os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol sobre os trópicos atinge o solo na vertical. Faz calor. No hemisfério norte, este mesmo raio de Sol chega obliquamente. Sua energia fica espalhada numa superfície 3 vezes maior, esquentando 3 vezes menos. Faz frio. No norte é o inverno. No hemisfério sul é o verão. O eixo inclinado da Terra nos dá as estações. Nesta mesma hora, enquanto você assiste à televisão, penetramos no espaço a mais de 107 mil quilômetros por hora, a 30 quilômetros por segundo. A Terra vai levar um ano para girar em torno do Sol. E com a Terra, outros 8 planetas giram em torno do Sol, cada um em sua órbita. Nosso vizinho, bem ao lado da nossa órbita, é Vênus. Ele gira mais rápido que nós e nos ultrapassa. É o planeta... Bom, gente, essa era a parte que eu queria mostrar para vocês sobre o movimento de translação. Aí depois no vídeo, que eu vou postar lá para vocês também, ele é bem completo. Eu também agora, passando para frente, vai mostrar sobre o movimento de rotação. Mas o que eu queria que vocês vissem nesse vídeo é como que a Terra se movimenta em relação ao Sol, em relação à translação e o que acontece. Vocês perceberam que graças a esse movimento de translação, as estações do ano são bem diferentes. Olha aí o movimento de rotação, para a gente poder encerrar essa primeira parte. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse.
nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. Mas cuidado, não estamos viajando numa nave espacial. Pausou, gente, espera aí. Bom, o que eu queria que vocês vissem é que aqui é como se fosse o centro. E aqui é como se vocês tivessem que furar com um palitinho e ele sairia aqui do outro lado. Automaticamente, a Terra está girando presa por esse palito. Esse é o movimento de rotação. Então, o que eu queria que vocês percebessem? Que enquanto uma parte está sendo iluminada pelo Sol, é dia. Automaticamente, a outra parte é noite. E tem as duas partes de transição. O que sai do dia para a noite, aqui é a tarde. E o que sai da noite para o dia, aqui é de madrugada. Então, o movimento de rotação é responsável justamente pelo que eu estou falando com vocês. Os dias e as noites. Olha aí, mostrando para vocês. A Terra ela gira no sentido anti-horário. Mas para nós que estamos aqui dentro, parece que ela gira no sentido horário, né? Porque para nós fica um movimento contrário. Então, ela acaba girando no sentido oeste-leste. Tanto é verdade que por causa disso, quando nós olhamos para o céu, aonde que o Sol nasce? O Sol nasce no leste e se põe no oeste, justamente por causa desse movimento. Olha as estações do ano, como falou para vocês lá no primeiro vídeo, elas acontecem por causa do movimento de translação. A distribuição desigual da luz do Sol, ela faz com que aconteça as 4 estações do ano. Nessa questão, é importante vocês lembrarem que ela tem uma sequência, né, pessoal? Primeiro, lá no finalzinho do ano, a partir do dia 21 até o dia 23 de dezembro, começa o verão. E o verão vai até março. De março em diante, vem março, abril, maio, um pouquinho de junho, vem o outono, depois vem o inverno, depois vem a primavera. É importante vocês lembrarem que nunca vai sair de uma estação muito quente, que nem o verão, e chegar numa estação muito fria, que nem o inverno. Sempre vai passar pelo seu período de transição, pelas suas fases de transição, que no caso é a primavera, saindo do inverno para o verão, e o outono, que é saindo do verão para o inverno. Tá certo? Bom, o que vocês estão vendo aí, né? Solstício e equinócio. Mas o que é isso? Bom, o equinócio ele acontece duas vezes no ano. Quando acontece os dias e as noites, quando eles têm o mesmo tempo de duração. Ou seja, nesse período que a Terra está fazendo o seu movimento de translação, o equinócio acontece quando a Terra deixa de ficar inclinada e ela fica retinha em relação ao Sol. E aí os dois trópicos, tanto de Capricórnio quanto o trópico de Câncer, recebem a mesma luminosidade durante o mesmo tempo. Aí nós temos a divisão da claridade e da escuridão no mesmo tempo. 12 horas de claridade, 12 horas de escuridão. Tá certo? Enquanto que o solstício é a maior diferença entre os dias e as noites. Ou seja, o verão não é muito quente aqui? Também é muito quente lá no hemisfério norte. Só que o que acontece? Se é muito quente, significa que nós aqui no hemisfério sul estamos recebendo mais luminosidade. Automaticamente no hemisfério norte eles estão recebendo menos luminosidade, como vocês viram no vídeo. Então, o solstício de verão é o dia do ano em que nós temos o maior período de luminosidade. E o solstício de inverno é o dia do ano que nós temos o menor tempo de luminosidade. Aqui no hemisfério sul, o menor tempo de luminosidade que nós temos é no inverno. Automaticamente, nós podemos associar isso ao quê? A julho, né? Tanto é que isso acontece do dia
23 ao dia 20, pode acontecer do dia 23 ao dia 27 de julho, para nós aqui no hemisfério sul. Automaticamente no hemisfério norte acontece no mesmo dia também, só que lá vai ser de verão, certo? Vamos dar sequência. Olha aí o exemplo que eu coloquei para vocês. As estações são provocadas pela inclinação da Terra de 23 graus e 27 minutos, relativamente perpendicular do plano de sua órbita. Ou seja, vocês podem perceber que a Terra, tá vendo que eu falei com vocês daquele gravetinho? É como se tivesse um graveto prendendo a Terra e a Terra girando em torno desse gravetinho. Isso é a rotação. E aqui é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ó, isso é o movimento de translação. E a Terra faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Tá certo? Vamos passar adiante. Bom, esse é um outro vídeo que explica um pouquinho melhor sobre as estações do ano. Então, vou colocar para vocês. Ah, só lembrando, esse áudio é em português de Portugal, mas dá para entender. À medida que o ano decorre, a região onde habitas vai sofrendo variações de temperatura. Desde os dias quentes de verão ao frio de inverno, passando pelas temperaturas mais amenas da primavera e do outono, as estações do ano sucedem-se, uma após a outra, ano após ano, primavera, verão, outono e inverno. Ao comparar a posição do Sol na esfera celeste ao longo do ano, verifica-se que a sua altura varia. A altura a que o Sol se encontra na esfera celeste é maior no verão, diminui progressivamente à medida que se aproxima o outono e o inverno, e volta a aumentar progressivamente à medida que se aproxima a primavera e novamente o verão. Com a variação da altura do Sol na esfera celeste, varia também a inclinação com que os raios solares incidem no Sol. Quando um raio solar incide perpendicularmente ao solo, a sua energia, que ilumina e aquece, espalha-se por uma área menor, produzindo um maior aquecimento. Quando um raio solar incide com uma elevada inclinação face à linha perpendicular ao solo, a sua energia, que ilumina e aquece, espalha-se por uma área maior, produzindo um menor aquecimento. No verão, os raios solares apresentam uma direção aproximadamente vertical face ao solo, o que se traduz num maior aquecimento. No inverno, a direção dos raios solares que incidem no Sol está muito inclinada face à vertical, o que se traduz num menor aquecimento. A que se deve, então, a sucessão das diferentes estações do ano? Para não deixar vocês esperando muito tempo, gente, é porque travou o vídeo. Não está dando sequência. Eu vou arrumar para poder mandar para vocês. Mas esse vídeo é só para vocês entenderem, e aí eu vou mandar direitinho lá para vocês, como que acontece essa questão das estações do ano, por que dá essa diferença. Bom, dando continuidade, agora que eu falei com vocês sobre o movimento de rotação e translação, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês serão cobrados em relação aos fusos horários. O que são fusos, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem quando vocês tiverem dominado a questão de latitude e longitude. Bom, vamos lá. Como surgiu o fuso horário? Antes da divisão da Terra em fusos, cada país podia ter a hora que quisesse. Então, a partir de uma conferência global, os países dividiram de forma exata esses fusos. Como que acontece esse cálculo, pessoal? Mais para frente vocês vão ver. Eles pegaram uma circunferência completa, que é 360 graus, e dividiram pelo tempo de um dia, certo? Que dá 24 horas. Você dividindo 360 graus por 24 horas, vai dar 15 graus. Automaticamente, cada linhazinha do fuso horário tem 15 graus. Vocês vão ver, olha só. Olha aí que eu falei para vocês a resolução do problema. Como assim 15 graus? A cada 15 graus que vocês estão vendo aqui, ó, equivale a uma hora. Só que do meridiano de Greenwich, como eu falei com vocês, para leste, a gente sempre vai aumentar uma hora. Ou seja, vai ter mais 15 graus.
Tanto para oeste, nós vamos diminuir 1 hora, tá certo? Então vamos lá, ó, cadê? Olha aí. Aqui é o meridiano de Greenwich, ó. E para leste, a gente sempre vai aumentar 1 hora. Então aqui são 15 graus, é mais 1 hora. Aqui, 15 mais 15, 30 graus, 2 horas. E assim sucessivamente até chegar a 180 graus. No caso para oeste, nós vamos diminuir. 15 graus oeste vai ser menos 1 hora. 15 mais 15, 30. Ou seja, 30 graus oeste, menos 2 horas. E assim sucessivamente até 180 graus oeste. É importante vocês entenderem que eu estou falando esse cálculo em cima da hora. Então, por exemplo, vamos supor que no meridiano de Greenwich seja 10 horas da manhã. Quando você vem no fuso horário, no primeiro fuso depois, nós vamos ter o quê? Menos 1 hora. Se aqui é 10 horas, aqui vai ser o quê? No menos 1 hora. 10 menos 1 vai ser 9 horas da manhã. Automaticamente, no menos 2 vai ser o quê? 8 horas da manhã. Em contrapartida, se nós viemos para leste, se aqui são 10 horas, aqui vai ser no mais 1, vai ser o quê? 11. No mais 2 vai ser 12, no mais 3 vai ser 13 e assim sucessivamente. Bom, aí eu fiz questão de colocar para vocês a imagem do observatório aonde o meridiano de Greenwich ele corta. É claro que esse meridiano ele não existe fisicamente, mas, como eu estava falando com vocês, foi criado pelo homem para poder facilitar a nossa divisão, certo? Então, essa linha aqui, ó, é a linha do meridiano de Greenwich, tá certo? Vou passar adiante. Bom, passando essa questão do fuso, tem alguns tipos de hora. Tem a hora legal, como vocês estão vendo aí, que tem por base o meridiano de Greenwich. E alguns países também adotam o horário de verão. O Brasil não faz mais isso, porque o nosso atual presidente, ele decretou, né, em lei, que o horário de verão fosse extinto. Mas alguns países ainda usam o horário de verão para poder tentar economizar um pouco de energia para o seu país. Tanto é verdade que aqui está falando que ele é adotado nas regiões de média latitude, no período de maior insolação. Porque aí os dias ficam maiores, né, a claridade. Bom, para que servem os fusos, pessoal? Como eu estava falando com vocês, para a padronização das horas. Por exemplo, hoje em dia, saindo aqui do Brasil, determinada hora, a gente sabe exatamente que horas são no outro país. Antes dessa conferência mundial dos fusos, não tinham como saber. Facilita a comunicação, facilita a programação de viagens internacionais, possibilita a integração de empresas transnacionais e no mercado de valores. Porque, por exemplo, estou falando com vocês aqui hoje, 8 horas da manhã. Como eu sei que o Japão tem 12 fusos horários à frente do Brasil, ele está a leste do Brasil, 12 fusos, significa que lá tem 12 horas na nossa frente. Então, se são 8 horas aqui no Brasil, automaticamente são 8 horas da noite lá no Japão. Como que eu sei disso? Eu sei por causa da distribuição dos fusos, como eu já expliquei para vocês. Tá certo? Bom, a linha internacional de data, pessoal, ela é uma linha imaginária também, só que ela atravessa o outro lado do planeta. Se tem o meridiano de Greenwich de um lado, do outro lado tem a linha internacional de data, tá certo? Quando ultrapassa essa linha, soma-se mais 24 horas. Mais 24 horas não, soma-se as 24 horas, tá? O horário de verão, como eu falei com vocês, o objetivo, mas aqui no Brasil a ideia não foi bem aceita pelo atual presidente. Bom, olha aí que eu coloquei para vocês, tá? Para vocês não se perderem. As mudanças de fuso no nosso país, o Brasil, por ser um país de grande extensão longitudinal, latitudinal também, mas longitudinal, nós temos alguns fusos horários.
porque de leste a oeste o Brasil é grande também. Nós tivemos já 4 fusos, depois passamos para 3, agora temos 4 novamente. Olha só, desde junho de 2008, o Brasil tinha perdido o 4º fuso, porque só pegava uma partezinha oeste da Amazônia e o Acre. Mas depois isso mudou, quer ver? Olha aí, o primeiro fuso é o primeiro fuso brasileiro está a 30 graus daqui do meridiano de Greenwich. Ou seja, significa que nós estamos 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. E só que eu estou falando dessa parte daqui, ó, que tem a ilha de Fernando de Noronha, tem a ilha de São Pedro e São Paulo, tem essa parte aqui, que é onde nós estamos, ó, Rio de Janeiro, nós estamos a 3 horas atrasados em relação a Greenwich. Ou seja, significa que nós estamos no fuso 45 graus a oeste. E assim sucessivamente. Lembrando que essa parte do Amazonas e o Acre tinha perdido esse fuso -5. Mas por pressão da população, acabou que o governo voltou com o fuso -5 aqui para o Acre e para essa parte do Amazonas. Tá certo? Bom, aí está falando sobre a questão da mudança do fuso. E aqui eu estou mostrando para vocês como que foi, como que era, tá? A questão do fuso. E aí, pessoal, só para finalizar, eu vou mandar os exercícios. Eu não quero que vocês se assustem, porque essa questão do fuso horário dá um pouquinho de complicação no início, mas depois que vocês entendem, fica fácil, muito fácil para vocês poderem fazer as questões. Eu vou estar no chat para tirar as dúvidas e qualquer coisa, qualquer dúvida é só me perguntar lá no chat que eu estou pronto para poder ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem.